Boa tarde, gente. Último dia da semana de novo, não esqueci dos nossos vídeos. Então eu tô aqui para falar mais um pouquinho ainda da minha história, tá? Eu parei quando eu disse que eu tomei aquela primeira dose do Gilenya, que é o Fingolimod. E aí, o que acontece? Naquela época eu tava bem, eu não tinha nenhum sintoma. O único sintoma que eu tinha era quando eu corria, porque como eu era uma pessoa que participava de corrida de rua, eu treinava na academia, fazia aulas, fazia várias coisas. O único sintoma que eu tinha era na corrida, depois de um determinado tempo de corrida, e eu tinha um sintoma que depois eu descobri que era da esclerose. Quando eu fazia aula de bike, a minha perna esquerda formigava, depois de um determinado tempo de aula. Ou seja, depois eu descobri que era o aquecimento do corpo. Conforme o corpo aquecia, aquecia as lesões e acabava dando um sintoma. Aí eu tomei a medicação em novembro, ou seja, 5 meses depois do diagnóstico. E aí os 2 primeiros meses, depois que eu tomava o Gilenya, eu ficava em observação, tinha que fazer um acompanhamento de oftalmo. Por quê? Porque o Fingolimod, ele poderia me tirar a visão, poderia ficar cega temporariamente, porque ele poderia atingir a mácula, que é uma membrana do olho, poderia ter erupção na pele, tipo alergia, eu poderia ter queda de cabelo, então fiquei em observação. E o ponto mais importante era o fígado, que necessitava suportar a carga de medicação. E é tão engraçado que é um comprimidinho desse tamanho, né? Mas pode fazer um estrago muito grande. Porque muitas vezes a gente toma uma medicação em busca de melhora, né, no tratamento e na evolução da doença, mas a gente tem que fortalecer o corpo, porque a gente precisa de um corpo forte para suportar essa medicação. A exemplo disso ocorre muito nas quimioterapias, onde as pessoas fazem a quimioterapia e muitas vezes acabam até atingindo o objetivo com relação ao câncer, mas a medicação acaba fazendo um estrago em outros órgãos e em várias partes do corpo. E o Gilenya não fugia essa regra, né? Precisava de um corpo forte e um coração bom. Por quê? O Gilenya por 2 meses ainda alterava batimentos cardíacos. Então eu tinha que medir minha pressão todos os dias. Eu passei a fazer uma rotina assim diária, né? Prestar atenção em tudo. Eu tinha que evitar alguns alimentos, para não sobrecarregar meu fígado. O órgão que era atingido, além do coração, era o fígado, né? E os outros sintomas, que era a questão da cegueira, da queda do cabelo. E aí eu levei numa boa, passou os 2 meses, né? Novembro, dezembro e janeiro, e quando foi em fevereiro eu estava bem. Eu não tinha tido nenhuma reação, nenhum tipo de sintoma que pudesse ter impedido eu continuar tomando remédio. E nessa época eu ainda não sabia que o tipo de esclerose que eu tinha era primária progressiva. E ainda me vinha sempre aquele questionamento que eu não tinha surtos, mas como eu estava bem, eu não tinha nenhum sintoma evidente, eu interpretei normal. E aí, eis que virou o ano e eu eu me inscrevi em mais uma corrida. E aí nessa corrida eu descobri que eu já não corria mais os 5 quilômetros. Eu só conseguia correr 3. Assim, 3, e aí quando eu ia pro 4º quilômetro já... Aí eu acho que nessa época, eu penso que é um pouco da minha cabeça. Porque eu já ia pra corrida sabendo, e um pouco com medo, receosa. Então eu acho que, hoje eu entendo, que eu acho que era eu mesma que acabava me bloqueando para não continuar correndo. Mas fazia parte ainda, né, das minhas descobertas, né, com a esclerose múltipla. Bom, e depois a gente dá continuidade no próximo vídeo. E sobre essa semana, o que eu tenho para falar para vocês é uma semana bem desafiante, uma semana marcada pela greve, né? Eu também sofri os efeitos da greve. Hoje mesmo eu tinha aula de MBA, não teve aula, foi suspensa, que eu acabei lamentando por conta de ser um dia
bom, tempo firme, né? Dava pra ir na boa, né? Mas assim, não deixei de trabalhar a semana toda. Fui pra São Paulo. O último dia que eu fui pra São Paulo foi na quinta-feira, uma vez que eu sou do ABC. Eu levo quase 1 hora para chegar no meu destino. E trabalhei normal, fiz tudo que eu tinha para fazer normalmente. Eu tinha comentado com vocês que eu tinha tido uma piora dos meus sintomas. Eles começaram a reagir agora. Eu comecei a ter uma melhora novamente. E aí é onde eu caio naquela questão que eu disse já muitas vezes aqui. Tá tudo na cabeça da gente, né? Eu descobri que eu mesma posso me ajudar, né? Eu mesma posso melhorar meu quadro. Para isso, eu tenho que ser uma pessoa alegre, eu tenho que ter pensamentos bons. Eu vou contar para vocês uma coisa. Eu sou uma pessoa que hoje eu não assisto jornal. Não é recomendável, né, assistir filmes tristes, filmes de terror. Eu não leio jornal também. Eu não assisto novela. Não acompanho esses reality shows. O máximo que eu assisto às vezes é um filme, uma série legal que eu gosto, mas ultimamente nem isso. Mas eu gosto mesmo dos filmes. O que eu faço hoje é ler, eu ouço muitos vídeos, né? Assisto muitos vídeos de autoajuda, vídeos para que eu faça um contato comigo mesmo, né? Eu faço uma limpeza emocional. E isso tem me ajudado muito, isso tem me fortalecido muito, uma vez que eu estou sem medicação. Então eu tive uma piora bem acentuada, tanto nos movimentos da perna como nos movimentos do braço, mas isso não me impediram de continuar. E ao mesmo tempo eu comecei a sentir a melhora novamente. Por quê? Porque eu coloquei na minha cabeça assim que eu piorei por algum motivo, mas eu posso melhorar também. E olha que eu tive uma semana assim bem puxada. Tive um cliente desafiante que me colocou em prova também, principalmente com o meu emocional, mas eu levei super de boa e superei toda essa situação, tá? Então, o meu recado para hoje, para essa semana que vai entrar, a partir de amanhã, é que você paciente, você amigo, parente, o próximo do paciente, não deixa a tristeza tomar conta. Não se abata por, às vezes, um movimento que não dá certo. E olha que eu fiquei bem ruim, hein? Teve dia de eu falar, caramba, né? O negócio tá ruim pra caramba aqui, né? E, sim, mas eu não me abati, entendeu? Eu tive só pensamentos bons e pensei, eu vou melhorar. E pensa sempre assim que vai melhorar. Eu sei que a medicação ajuda, mas os remédios não são tudo. E os remédios, como eu disse, tome cuidado, porque às vezes uma medicação, ela tá te ajudando, a parcela de que ela tá te ajudando é muito pequena, perto do estrago que ela tá fazendo no restante do seu corpo. E é essa a mensagem que eu tenho para vocês. Eu espero que a semana que vem seja uma semana boa, tá? E que Deus olhe por nós, pro nosso país, né, para melhorar essa situação. Fiquem em paz, um beijo e até semana que vem.